Olá, sou Luciano Giovannini, médico veterinário especializado em nefrologia e urologia de cães e gatos, então é a área que eu atuo há uns 25 anos. Estou aqui hoje a convite da Premier para conversar com vocês a respeito da urolitíase em gatos, que é um problema que não é novo e cada vez aparece mais nas nossas clínicas, né? Então, como resolver essa pedra no sapato? Nós vamos seguir esse roteiro. Então, passar por esses aspectos, né? É importante falar da fisiopatologia, porque os cálculos entre si eles são diferentes e significa que a fisiopatologia ou os mecanismos de doença que levam à formação do cálculo são diferentes. E se você não prestar atenção nisso, você não consegue resolver o problema lá no final das contas, tá? E por que esse paciente chega na clínica, que é a caracterização clínica, estratégias para diagnóstico, enquanto esse cálculo ainda está dentro do paciente, então o que a gente faz ali, se está obstruído, não está obstruído, estratégias para a gente tentar dissolver ou não, se for possível, o que é importante como tratamento primário, que são aspectos que se aplicam a todos os casos, e eventualmente aquele caso de obstrução uretral. E depois, né, quando tudo está resolvido, supostamente há uma intenção em reduzir a recidiva e uma necessidade de monitoramento contínuo desses pacientes. Então vamos lá. Definições, né, do conceito de cálculo e a fisiopatologia. Então, cálculo é a presença da pedra, da concreção, em qualquer das partes do sistema urinário. Então, vai estar lá no ureter, a gente está falando uma ureterolitíase, nefrolitíase estaria nos rins, urocistolitíase, depende da posição. Então, vocês veem que a hora que você usa um termo assim, tem uma nefrolitíase, é um diagnóstico muito pouco preciso. Você sabe que tem um cálculo nos rins, né? Então, a urolitíase é o todo, né? Isso não remete exatamente à doença de base, ou seja, o cálculo, ele não é a doença em si, ele é uma manifestação de uma outra doença. Então, a hora que você remove um cálculo e não busca a origem da formação desse cálculo, vai acontecer recidivas, e esse é um problema que a gente vê com frequência na clínica. Aspectos aí de fisiopatologia, então vamos lembrar de fisiologia antes. A urina é uma solução complexa, ou seja, para que serve a urina? Para o organismo se livrar de metabólitos, né? E fazer o ajuste eletrolítico do sistema e hídrico do sistema. Então os rins vão produzindo a urina para fazer o ajuste de água do corpo, o ajuste de sódio, de cálcio, de magnésio, de potássio e a eliminação de resíduos metabólicos, né? Resíduos que são gerados do metabolismo, minuto a minuto, para serem excretados na urina. E dependendo das características dessa urina, há uma predisposição à precipitação desses elementos, né? Minerais ou orgânicos, inorgânicos ou orgânicos. E se eles vão se agrupando, pode formar pedra. Então, o que a gente tem nesse conceito, né? A urina é isso. Ela foi feita para a excreção de elementos orgânicos e inorgânicos e também existe a possibilidade de produção de elementos ali na bexiga, né? Quais elementos? Algumas proteínas, descamação celular, renovação de epitélio, porventura, né, se você tem um processo inflamatório, então vai ter sangue, coágulo, então são condições, né, associadas à doença ou mesmo fisiológicas que vão se apresentar na urina, tá? Então, pensando em fisiologia, até aqui é normal, é assim, né? Existe uma segunda situação associada que também pode ser normal, não significa que é um problema ainda, que é a urina concentrada. Então, cão e gato que tem uma capacidade de concentrar a urina, os rins estão funcionando, eles bebem menos água e eles concentram a urina. Então, ainda estamos falando de fisiologia. Não quer dizer que só essas duas situações combinadas levam à formação do cálculo. Porém, né, a partir daqui a gente vai tendo a formação do cálculo. Então, situações que favoreçam a cristalização, a formação dos cristais, a nucleação, que é o processo de crescimento do cálculo,
e o crescimento, então, em si, desse cálculo. Então, aí, diferentes situações vão favorecendo essas duas condições aqui. Então, o que a gente tem? A situação da deficiência dos inibidores de cristalização ou agregação. Eu vou falar mais na sequência, mas é um conceito que se aplica muito bem ao oxalato de cálcio. Então, o oxalato se liga ao cálcio na ausência, ou com mais facilidade, na ausência do citrato. Então, cães ou gatos que têm menos citrato na urina, eles têm um favorecimento maior a formar o cristal e a nucleação, né, ou seja, o cálculo de oxalato de cálcio. Ainda, né, situações que cursem, né, com aumento da excreção urinária de cálcio, de urato, ou estruvita, que é no caso fósforo, amônio e magnésio. Então vamos já citar um exemplo. Eu vou falar mais detalhes lá na frente. No Brasil se vê muito caso de gato com cálculo de urato. Uma prevalência muito maior do que o mundo traz. De 20 a 40% das vezes que encontra cálculos em gatos, eles são de urato, enquanto que no mundo se fala em torno de 5% das vezes. Então existe algo no Brasil que está favorecendo a formação de cálculos de urato em gatos. O que pode ser, hipótese, né? Alta ingestão de alimento, grande quantidade de ingestão de alimento. Então ele vai se alimentando mais do que precisa, claro, vai gerar obesidade também, excreta mais elementos na urina, né? No caso derivado das purinas, proteínas, então vai gerar mais urato, vai excretar mais urato na urina e forma cálculo. Tá? Então um exemplo aqui, depois a gente detalha isso. Tá? Então vou falar dos 3 tipos. Então essas condições aqui combinadas com a retenção das partículas, ou seja, esse paciente vai menos vezes urinar, aqui começa a favorecer a formação do cálculo. E isso persistindo, né, ele continua formando cálculo. Ou seja, se você remove o cálculo, mas não visita essas condições aqui, o paciente vai continuar formando cálculo. Então a gente vai trabalhar muito o raciocínio nesse ambiente aqui. Oxalato de cálcio. Aqui são dados de epidemiologia, não variaram muito ao longo dos últimos 15, 20 anos, então a prevalência é alta no mundo, né? Uma parte desses cães, uma parte desses gatos, né, que tem cálculo de oxalato de cálcio, eles têm hipercalcemia, então é bem importante, até comparando os gatos aos cães, no gato até mais importante, você pegou um gato com cálculo de oxalato de cálcio, precisa dosar a calcemia, fazer a calcemia dele, entender se ele não tem hipercalcemia. A questão das dietas mais antigas, né, balanceadas para dissolução de estruvita, que usavam como recurso a acidificação da urina, predominantemente isso, então eram dietas acidificantes, hoje já não se trabalha muito com esse conceito, também favoreceram a formação de cálculos de oxalato. Hipóteses, né, como eu já comentei, ter menos citrato na urina, ter mais oxalato na urina, então poderia favorecer também. Tá? A gente vai conversar a respeito desses itens. A questão de acidificar a urina, de novo, não é mais uma proposta comum, né, das empresas de pet food, gerar uma urina ácida, tá? Então a tendência e a ideia agora é gerar uma urina com pH tendendo a mais neutro, para nem favorecer oxalato nem estruvita, né? Mas isso era no passado. Essa questão de acidificar a urina, por vários motivos, favoreceria a formação do cálculo de oxalato de cálcio. E a questão da oxalúria, né? Aqui é um detalhe bem importante para nós veterinários. O que acontece? O oxalato de cálcio, que aparece na urina, ele pode ter 2 formas de aparecer na urina. A ingestão no alimento, né? Então a absorção intestinal, e vai ser excretado na urina. Ou então ele é produzido endogenamente também. Tá? Aspectos aqui importantes para a gente fazer comentários. Quando vocês usam dietas comerciais
de qualidade, com balanceamento adequado, com estudo por trás disso, né, com matéria-prima controlada, vocês não vão ter oxalato na composição desses, como ingrediente ou como nutriente nesse balanceamento. Tá? Então o oxalato não é um nutriente essencial para cães ou para gatos e nem para ser humano, porque nós produzimos isso. Tá? A questão é, quando se ingere muito oxalato, tende a se formar mais cálculo. Aqui eu abro o seguinte parênteses. Cães ou gatos que usam dieta caseira, talvez não tenham esse controle. Então vão usar ingredientes que são fontes de oxalato. Então você precisa olhar a dieta do seu paciente nesse sentido. Se ela é uma dieta não balanceada adequadamente, pode ser que seja um dos motivos que está levando ele a formar cálculo, tá? Por outro lado, se a gente está utilizando de dieta comercial, é menos provável que isso aqui aconteça. Né? Lembrar que existe a produção endógena. Aí também pode ser que um indivíduo tenha uma predisposição maior a formar. Porém, olha que interessante, a vitamina C, ela entra nessa formação do oxalato. Então, é interessante olhar se esse paciente também não está sendo suplementado com vitamina C de forma inadequada, tá bom? E aqui outro comentário, por isso que o ajuste nutricional, ou seja, a oferta de ingredientes de diferentes tipos, compondo essa questão de nutriente, redução e etc., impacta menos na formação de cálculo de oxalato de cálcio, o que é diferente para o Struvita, né? Então existem propostas mais antigas na Struvita de reduzir o fósforo, reduzir a amônia, reduzir magnésio, ou reduzir amônia, reduzir proteína, para que tenha menos fósforo, amônia e magnésio na urina. Tá? De novo, esse é um conceito mais antigo aplicado aos balanceamentos de ração, eu diria de uns 10 anos para trás. Tá? E aí é legal isso, por quê? Porque você consegue, você consegue reduzir a formação de Struvita, mas esse contexto favoreceria a formação de oxalato, tá? Então, por isso que hoje se buscam outras saídas em termos de ajuste nutricional. Então, a hiperoxalúria, ela pode aparecer na suplementação de vitamina C, né? Na menor ingestão de cálcio, porque se tem menos cálcio na dieta, olha só a questão da dieta caseira. Se não é uma dieta caseira com balanceamento perfeito, né, tem menos cálcio e tem oxalato, vai absorver mais oxalato no intestino, vai aumentar a oxalúria. Tá? Então um detalhe aqui bem importante para você observar naquele seu paciente especificamente. Tá? E também foi descrita, né, só há um tempo, em gatos que têm deficiência de vitamina B6, existe até uma proposta de administrar vitamina B6, eu não tenho o hábito de fazer isso, não senti necessidade, ou que mudou a minha vida, então fica aqui como curiosidade para vocês. Então o que a gente tem naquele gráfico? Até aqui é normal, né? Mas por que cães ou gatos, né, no nosso bate-papo de hoje, os gatos formam um cálculo de oxalato de cálcio? Pela deficiência dos inibidores, pode ser. Então ele tem menos citrato na urina. Aqui a gente pode pensar assim no aporte nutricional. Se ele tiver menos magnésio, daí que vem a questão de uma dieta para Struvita, cuja proposta antigamente era reduzir o magnésio. A mesma coisa, a dieta para Struvita, cuja proposta antigamente era acidificar a urina, isso ia gerar menos citrato, que o citrato ele vai ser consumido como tampão, né, já que está usando uma dieta acidificante. Verificar se esse gato não tem hipercalcemia. Se ele não está ingerindo dieta caseira, que possa ter mais oxalato, né, e vitamina C. E dietas também com menos magnésio, de novo, a questão do Struvita. Então vocês veem que o oxalato de cálcio, no indivíduo predisposto, ele tem uma chance maior com dieta caseira, tá? De formar cálculo de oxalato de cálcio. E aí, junto com a retenção de partículas, ele vai formando o cálculo de oxalato e assim segue. Tá? Depois a gente fala do tratamento.
Estruvita, também é uma prevalência alta, sempre foi alto. Há 20 anos era bem maior do que o oxalato de cálcio, hoje em dia meio que se equilibra, falando aí no mundo. O Brasil, o que a gente percebe, depende muito da região em que é feito o levantamento. Tá? Aqui em São Paulo mesmo, informalmente, porque não está publicado isso, conversando com colegas, depende da região, o hospital, a prevalência de estruvita é maior do que de oxalato, a prevalência de urato é maior do que de estruvita. Então, tem sim, né, uma influência do hábito alimentar daquela população, tá? O estruvita principalmente, e principalmente em gatos. Lembrar que estruvita é a combinação, né, entre o magnésio, a amônia e o fósforo, tá? Então, amônio e fósforo. Então, fosfato amoníaco magnesiano. Aqui um dado bem importante, tá? Quando você está olhando para um cão e ele tem cálculo de estruvita, pode apostar que ele tem infecção urinária por estafilococcus, por proteus, que são as bactérias urease positivas, tá? Porém, se você está olhando para um gato e ele tem cálculo de oxalato de cálcio, em 70% das vezes ele não tem infecção. Então, aqui já vai a dica. Pegou o cão ou gato com cálculo, precisa fazer exame de urina, entre outras coisas, para ver se tem infecção. Ah, tem infecção. Cultura, proteus ou estáfilo, muito provavelmente aquele cálculo é de estruvita associado à infecção. Então, mais uma vez, isso prevalece em cães, tá? E aí já fica essa informação que também é bem importante para a tomada de decisão em tratamento, né? Para redução de recidiva. Você está lidando com um cão e ele tem infecção de urina e está formando cálculo, você pode mudar a dieta dele? Pode, mas você precisa tratar a infecção de urina dele. Agora, você está lidando com um gato que predominantemente vai ter cálculo de estruvita estéril. Então você não vai usar antibiótico de modo nenhum, porque não tem infecção, e você, nesse caso, você precisa ajustar a dieta dele. Entender o que ele está utilizando de dieta e o quanto você precisa modificar isso, tá? Indo lá para o nosso quadro, o que nós temos? Até aqui é normal. A partir daqui, o conceito de deficiência dos inibidores não se aplica muito bem à estruvita. Então a gente vai ter, bem basicamente, se é um gato, essa questão de gerar urina mais alcalina naquele indivíduo, né, associado à excreção urinária do fósforo, amônio e magnésio. Então ele metabolicamente forma o cálculo de estruvita, enquanto os cães predominantemente formam o cálculo de estruvita associado à infecção, tá? Então essa combinação vai formando estruvita. De novo, não basta só remover o cálculo, precisa visitar o que está acontecendo aqui para tomar medidas preventivas que eu vou falar depois. Urato de amônia. Lembrar que o urato, assim como o ácido úrico, eles são metabólitos das purinas, né? Então as purinas são as proteínas que compõem membrana celular, o ATP, o ADP. Então é relacionado a esse contexto de proteína. Então a adenina e a guanina, quando são metabolizadas, elas vão gerar hipoxantina, xantina e, no homem, predominantemente ácido úrico, nos cães e nos gatos, predominantemente urato de amônia. Então, na hora que você fala, a pessoa tem um cálculo de purina, então é de ácido úrico, na grande maioria das vezes. O cão ou gato tem um cálculo de purina, é urato de amônia na maioria das vezes, tá? Indo lá para o metabolismo, esses elementos que estão circulando, eles vão para dentro do hepatócito, sofrem a ação da uricase e são convertidos em alantoína, tá? A alantoína é solúvel, ela sai na urina e não tem cálculo de alantoína, ela dissolve, ela não se agrega, não forma pedra, tá? Então o que a gente tem aqui em termos de fisiopatologia para a formação de cálculo de urato? É relativamente simples entender isso. Então a gente pode ter o quê? Aquele indivíduo que não transporta o urato para dentro do hepatócito. Esse é um problema que vocês vão ver predominantemente nas raças dálmata e bulldog. Eles têm a dificuldade em transportar o urato para dentro do hepatócito e aí ele não sofre ação da uricase, não forma alantoína. Então a excreção urinária de urato é muito alta
em alguns cães dessas raças. Pode ser esse um dos motivos que leva no Brasil a observarmos mais cálculos de urato em gatos? Pode, mas ainda não se tem esse dado, tá? Não se investigou nesse sentido. Uma outra forma de se formar cálculo de urato é a alta ingestão de purina. Então eu comentei com vocês antes. Então, porventura, esse gato que vocês estão atendendo, que está formando cálculo de urato, ele está comendo mais alimento do que ele precisa, tá? E, inclusive um alimento de boa qualidade, por que não? Então, se ele ingere mais do que ele precisa, ele vai excretar mais elementos na urina do que ele precisa. Então, aqui é um ponto bem importante em pensar no balanceamento no sentido de quantidade, tá? Então, fica essa questão aí para reflexão. Eu vou voltar lá no Dálmata e no Bulldog, só para vocês entenderem. Se a gente pega um Dálmata ou Bulldog que forma cálculo de urato, um dos pontos de tratamento é ajustar a dieta. Então, usar uma dieta com menos purina para que ele forme menos cálculo, tá? Muito bem. Se eu estou lidando com um gato que forma cálculo de urato porque ele está ingerindo muita quantidade de proteínas, ele vai formar mais cálculo. Então, eu também preciso ajustar. Não necessariamente usando uma dieta com menos proteína, mas sim adequando a quantidade de proteína que ele está ingerindo, ou seja, a quantidade de alimento que ele está ingerindo. E a terceira situação que leva à formação do cálculo é a não metabolização do urato. Isso vocês vão ver nas hepatopatias, principalmente no desvio portosistêmico. Tá? Ou na cirrose hepática também, mas aí numa condição de insuficiência hepática, o cálculo não é o maior dos problemas que a gente vai enfrentar. Agora, num desvio portosistêmico é muito comum, tá? O cálculo ser um grande problema por um bom tempo e a gente vai enfrentando isso. Então, vocês vão ver isso principalmente em raças de cão que é predisposta, né? São predispostas à formação ou a nascer com desvio portosistêmico. Então, o Yorkshire, o Lhasa Apso, o Shih Tzu. Então, vocês veem que aqui a gente tem que ter pistas, né, na hora do diagnóstico, entender qual é a espécie que eu estou falando, qual é a raça que eu estou falando, qual o sexo que eu estou falando, a idade. Para isso, vai te dando pistas do tipo de cálculo que aquele paciente tem, tá? Eu vou falar isso na sequência. Então, o que temos aqui, ó? Urato de amônia. A partir daqui você vai tendo essas três possibilidades. A excreção urinária, que levam à excreção urinária aumentada do urato. Metabólico, que seria o transporte para o hepatócito, o desvio portosistêmico ou a dieta, excesso de ingestão de purinas. Vai formando o cálculo de urato e, de novo, não resolve só tirar o cálculo, tem que entender o que está levando à formação, tá bom? Muito bem. Caracterização clínica. Então, vamos começar pensando aqui, ó, o que trouxe o paciente para o consultório, tá? Então, quais são os sinais clínicos que fizeram com que esse gato chegasse ao nosso consultório agora? Porque isso impacta na próxima etapa de conduta, né? Então, por exemplo, se ele chega com hematúria, disúria, eu vou ter que abordar a hematúria e disúria. Entre outras coisas, eu preciso entender se ele está obstruído. E cuidado em já sair usando antibiótico, sem saber que de fato tem uma infecção urinária. Então, o exame físico aqui é muito importante. Tá? O exame físico, o hemograma, entender se tem sinais de infecção, se tem febre, dor abdominal. O exame de urina, sem dúvida nenhuma, tá? Analgesia, sem problema fazer, mas cuidado com anti-inflamatório de qualquer tipo e com antibiótico já, né, a situação de por via das dúvidas, né? Vou ficar fazendo corticoide e antibiótico, não é assim que funciona. Você pode ter complicações na sequência, tá? Se esse gato já chega obstruído, ou seja, escure a retenção de urina, no caso aqui por uma obstrução uretral, então a urgência agora é a obstrução. Eu preciso desobstruir, tá? Vou falar um pouquinho disso na sequência. E pode ser que esse cálculo é um achado de exames. Vamos fazer um check-up, ultrassom abdominal, opa, tem cálculo, tá? Então vocês veem que muda o jeito de abordar
o primeiro passo. Então é importante entender onde estamos, tá? Aí confirmando que tem urolitias. Então, no caso, chegou com hematura e disúria, uma ultrassonografia, um raio-x são interessantes, são importantes. Chegou com retenção de urina, não elimina a urina, o exame físico já me mostra isso, a bexiga vai estar cheia. Posso pedir um ultrassom, um raio-x? Eu posso, só que você tem que ter muita atenção, por quê? Porque se está obstruído, muitas vezes não, esse é um diagnóstico, obstrução uretral, né? É um diagnóstico clínico, né? Exame físico te permite chegar nesse diagnóstico e tomar essa decisão de necessidade de desobstrução, tá? De qualquer modo, ultrassom e raio-x, eles vão te ajudando aqui a entender o que está acontecendo quando esse paciente chega na clínica. Então, identificar o cálculo. Raio-x te ajuda desde que o cálculo seja radiopaco, tá? Então, ele vai te mostrar a densidade, o cálculo radiopaco, o formato e o número. E a posição também. O raio-x é bem interessante para ver cálculos em uretra, tá? E a gente pega muito gato, macho, com disúria, polaquiúria, retenção de urina, e tem um cálculo em uretra, tá? Uretra peniana. Então, quando vai pedir esse raio-x, vocês precisam pedir da região pélvica toda. Muitas vezes o radiologista ou o técnico de radiologia, ele faz só do abdômen e corta a uretra e a uretra peniana inclusive, tá? Então precisa compor a uretra peniana nesse exame. Porque se o cálculo está ali e você não fez o raio-x dessa parte, ele não vai aparecer mesmo. Ultrassonografia, diferente do raio-x, ela não vai te mostrar a densidade. Então ela tem vantagem, ela vai te mostrar cálculos radiolucentes, que não aparecem então no raio-x, tá? Mas em termos de te identificar, por exemplo, um cálculo em uretra, o ultrassom não vai ver. Precisa do raio-x. Então, fiz um ultrassom, então não preciso mais de exame. Não, né, não é exatamente assim que funciona. Está suspeitando de obstrução de uretra, precisa do raio-x sim. Tá? Luciano, e se for um cálculo radiolucente na uretra? Ele não vai aparecer, nem no raio-x, nem no ultrassom. Então, é clínica. E aí a gente tem que decidir, tomar a decisão ali do que fazer naquele momento, tá? O raio-x, a ultrassonografia, ela te informa sobre, por exemplo, a hidronefrose. Então, você está lidando com uma obstrução ureteral, outro cenário, o raio-x não te informa essa questão, o ultrassom sim, tá? E a ultrassonografia é bem importante para te mostrar a questão de inflamação. Então, espessura de parede, de bexiga, de uretra, irregularidade. Então, está trazendo informação de inflamação, não necessariamente infecção, tá? Que a gente fala se tem infecção ou não é o exame de urina e a cultura de urina. E aí a avaliação do ponto de obstrução, combinados os dois, né? E se há obstrução urinária, que aí passa a ser a urgência. Simultaneamente, então é uma urgência, ou seja, o paciente está obstruído. Lembrar que a gente precisa de analgesia, né? Cuidado com o anti-inflamatório, analgesia sim, e sedação e talvez anestesia para desobstrução, para sondagem e desobstrução. Então tudo isso num contexto ali de urgência, porque esse paciente não está excretando urina, não está ali botando a urina para fora, o potássio dele sobe, a ureia sobe, a creatinina sobe, ele está em injúria renal aguda pós-renal. Mas assim que eu desobstruir, melhora tudo. Ótimo, mas eu preciso desobstruir. Então tem que entender esse contexto aqui de precisar de uma anestesia, e precisa mesmo, tá? Uma estabilidade hemodinâmica desse paciente, pressão, equilíbrio eletrolítico, hídrico, para a gente correr menos riscos nessa sedação, nessa anestesia e conseguir resolver o problema como um todo, tá? Então, estratégias para diagnóstico enquanto o cálculo ainda está dentro do paciente. Voltando um pouquinho, lá conversamos sobre a fisiopatologia. Então, é importante entender se é um cão ou se é um gato. Claro, a nossa conversa hoje é gato, né? Mas, sendo só na espécie gatos, é legal saber a idade, né?
a dieta, a alimentação, o sexo, né? O sexo ele pode impactar a questão da obstrução uretral muito mais frequente, não é impossível que a fêmea tenha, mas o macho tem com mais frequência, e aí muitas vezes o colega fica amarrado naquela ideia que é Pandora, que inflama a bexiga, que é um coágulo que está obstruindo, e esquece da possibilidade de ser um cálculo. Então é importante entender essa dinâmica toda. O exame de urina te ajuda muito nesse primeiro momento e depois no sequenciamento, tá? Ele te ajuda principalmente em dois aspectos. Te entender a densidade urinária, então quanto mais diluída a urina, menos chance de formar cálculo, tá? Cuidado em ficar prestando atenção no pH e achando que só aquele número, o pH, vai te resolver toda a vida, não ajuda. Tá? Você teria que sequenciar esse pH, acompanhar num dinamismo, porque o pH varia ao longo do dia, e a gente vê muito isso, os colegas fazem um exame de urina, um pH, e acha que aquilo vai ser imutável. Tá? Guie-se principalmente pela densidade urinária. Então, a urina mais concentrada vai favorecer a recidiva, inclusive, de cálculos. E outro aspecto importante, no momento ali do diagnóstico, do que está levando à formação do cálculo, relacionado ao exame de urina, é entender se tem infecção de urina, tá? Então é importante entender, e aí você recorre também à cultura e ao antibiograma. Exame de imagem, como já conversamos, né? Então, estou repetindo aqui, entender a forma, o contorno, a radiopacidade. Vamos lá, olha que dicas legais aqui. Os cálculos de Struvita, de modo geral, eles têm o contorno liso, enquanto que os cálculos de oxalato, eles são mais irregulares, o contorno deles. Struvita tende a ter forma mais geométrica, enquanto que o oxalato, ele tende a ser mais formato de rosa, pétala de rosa vista por cima. Isso é o cálculo, tá? Não é o cristal. O urato é radiolucente, então vi o cálculo no ultrassom, não estou vendo no raio-x, ou ele foi embora, o cálculo saiu, né? Foi eliminado, ou é um cálculo radiolucente. Então, considerar a possibilidade de ser um cálculo de urato, né? O cálculo de Struvita é solúvel, legal. Então, vamos pensar em dissolvê-lo e estar lá dentro do paciente. Tá bem, mas ele tem muitos cálculos. Então, vai demorar muito tempo, ele vai ficar obstruindo. Então, é melhor ir para a cirurgia. Não, ele tem 1 ou 2 pequenos cálculos, então eu modifico a dieta, aumento a ingestão de água e vou esperando esse cálculo dissolver, tá? O exame de imagem também é importante para o planejamento na sequência. E uma vez recuperado o cálculo, por cirurgia ou por eliminação, você remete esse cálculo à análise, tá? Para entender a sua composição, que é importante entender isso para o seu planejamento futuro, tá? Tratamento primário. Tá? Então, a dissolução com a dieta. Aqui vocês têm que pensar nessa condição, principalmente para cálculos de Struvita, ou principalmente não, para cálculos de Struvita, porque eles são solúveis, cálculo de oxalato não dissolve, urato potencialmente dissolve, né? Então poderia tentar uma estratégia de dieta também. Então, especialmente essa questão aqui de tentar a dissolução para gatos Struvita, tá? Intervenção cirúrgica, quando são muitos cálculos, e são cálculos de oxalato de cálcio, por exemplo, são não solúveis, mesmo que sejam poucos, porque não vai dissolver. Quando o paciente está obstruindo muito, a cistotomia acaba sendo a melhor opção. Então o pessoal comenta muito, fala, não, dá para fazer litotripsia? É assim, na teoria dá, mas na prática não ajuda nada, tá? Então se você tem lá um cálculo, 2 cálculos de 3 centímetros cada um, você faz uma incisão, abdômen, laparotomia, incisão na bexiga, remove os 2 cálculos. Para fazer a litotripsia, teria que acessar esses cálculos com vídeo, tá? Já começa a dificuldade nos gatos, porque você não tem uma via natural factível, a uretra não tem diâmetro suficiente para isso. Então teria que fazer por láparo também.
E aí você transforma esses dois cálculos de 3 centímetros em vários cálculos de poucos centímetros, e aí você tem mais trabalho para tirar. Tá? Então, de fato, o que acontece? A cistotomia acaba sendo uma opção cirúrgica interessante, apesar de ser a clássica, tradicional e a que sempre se fez. Tá? Existem as minimamente invasivas, que são aquelas associadas com a utilização de endoscopia, que é a tal da PCCL, né? Litotomia percutânea. Porém, o raciocínio é parecido. Se você tem poucos cálculos, o corte é menor, então é válido. Né? Entra por láparo, incisão abdômen, bexiga, entra com endoscópio e remove esses poucos cálculos. Agora, se são vários cálculos, o tempo cirúrgico é muito alto, não compensa. É melhor fazer a cistotomia bem feita para remoção desses cálculos, tá? Para gatos, a tal da retro-hidropropulsão não funcionaria muito bem. Talvez para fêmeas, em que os cálculos são bem pequenos, e aí você faria uma sondagem, ela é anestesiada, uma sondagem uretral, infundir soro nessa bexiga, isso é no centro cirúrgico, posicionaria a gatinha com os membros pélvicos para baixo e comprime o abdômen para ela expulsar esses cálculos. É uma técnica mais aplicável às cadelas, tá? Porventura, daria para fazer em fêmeas, as gatas também. Mas no macho, o gato é contraindicado porque o diâmetro da uretra é muito pequeno, vai parar na uretra. Então, de modo geral, é cirurgia mesmo. Prevenção e monitoramento, tá? Então, intervenções sempre necessárias. A dieta, como a gente já conversou um pouco, então você pode pensar na dieta, principalmente na dieta úmida, balanceada para gerar uma urina mais diluída, uma urina com pH mais estável, né, próximo do neutro, e manter essa dieta. Se é estruvita, você usa inclusive para dissolução. Se é oxalato de cálcio, você vai ter que remover cirurgicamente e depois manter uma dieta desse tipo para prevenção de formação de novos cálculos, tá? Importante aqui a quantidade recomendada, tá? Já falo mais disso, porque não adianta você dar em excesso que esse indivíduo vai continuar formando cálculos, tá? Aqui é ponto-chave também otimizar a ingestão de água, então ensinar a esse responsável observar esse gato tomando água, não é disputando vasilha, mais vasilhas pela casa, otimizar essa ingestão, então se ele gosta de fonte, usar fonte, pedra de gelo, vasilhas mais amplas e etc, tá? E simultaneamente favorecer a micção também, tá? Lembra, esses dois aspectos são importantes. Bebe mais água e bota a urina para fora, retém menos partícula e dilui mais a urina. E essa orientação, então deixar esse responsável orientado em relação à manifestação de sintomas e adesão para esse tratamento preventivo, tá? Baseado no consenso, lá de 2016, o que a gente tem? Então eles têm lá uma série de recomendações, vamos falar o que eles trazem a respeito da estruvita. Então está aqui sublinhado para vocês esses 3 itens. Então os urólitos de estruvita devem ser medicamentosamente dissolvidos. O que é isso? É o ajuste nutricional. Então, a hora que você ajusta a dieta, desfavorecendo a formação de estruvita, você consegue inclusive dissolver aqueles casos. Isso se aplica muito bem aos gatos, visto que gatos têm muito cálculo de estruvita metabolicamente formado, tá? Não associado à infecção. Então, por exemplo, nos cães, prevenção da urolitíase induzida por infecção é a eliminação da infecção, tá bom? E quando tem infecção de urina, vou modificar a dieta. Impacta menos no tratamento da infecção de urina. Então é importante entender essas questões, tá? Então a estruvita aqui que nós temos, né, naquele nosso quadro. Eu preciso, se é um cão, provavelmente tem infecção de urina, vou tratar a infecção. Se é um gato, provavelmente não tem infecção de urina, não adianta usar antibiótico, eu vou ajustar a dieta dele, tá? Sempre favorecendo a ingestão de água e a eliminação da urina, ou seja, a micção.
Oxalato de cálcio, então estão aqui os itens sublinhados. O que se fala, né? Gerar urina mais diluída, tá? Então vocês veem que eles não ficam falando, tenho que gerar uma urina de pH alcalino. Não é exatamente isso, mas é uma urina mais diluída. Então é importante no sequenciamento desse paciente fazer a densidade urinária dele, entender se esse responsável está conseguindo administrar mais água mesmo, tá? E aí o consenso traz essa questão. É muito mais interessante vocês recorrerem a uma dieta bem balanceada, preferencialmente úmida, que tende a diminuir mais a recidiva de cálculos de oxalato, a uma dieta seca, que porventura é até balanceada para reduzir o oxalato. Tá? Então existe inclusive a proposta de você fazer o mix feeding, usar a dieta úmida com a dieta seca do mesmo fabricante, combinada na proporção que ele propõe, né? Isso você consegue diminuir custo, né? Porque está usando menos a dieta úmida, e também gerar urina diluída e reduzir a formação de cálculos, no caso de oxalato de cálcio. Tá? Então entendam que essa proposta ela existe e ela não é padronizada, eu diria assim, nas diferentes empresas. Então tem que buscar muito qual empresa que você está habituado, no caso aqui a gente está falando pela Premier, e existe muito bem essa proposta de você fazer essa combinação da dieta úmida urinária com a dieta seca urinária, né, na proporção adequada, meio a meio delas. Isso gera urina diluída com um pH mais neutro, reduz a formação de cálculos de oxalato, tá bom? E o consenso traz uma ideia, um panorama dessa ideia mesmo. Evitar gerar uma urina ácida, né? Não vai suplementar vitamina C e etc. Evitar dietas com excesso de proteína e verificar se esse seu paciente não tem hipercalcemia. Se tiver hipercalcemia, tem que buscar a causa da hipercalcemia, tá? O citrato de potássio pode ser adicionado nesse manejo para evitar reduzir, né, a recidiva. Então tem a dose aqui, eu gosto de usar 50 mg quilo 2 vezes ao dia, tá? Então 100 mg no dia. A recomendação 3.3, a questão da hidroclorotiazida. Na minha rotina eu acabei usando mais para os cães, tá? Mas tem a dose aí para os gatos também. O que acontece? Identifiquei o cálculo, é oxalato de cálcio, fiz a remoção cirúrgica e o ajuste nutricional, como eu já falei para vocês. Legal. Tanto para cães quanto para gatos, eu até gosto de entrar com citrato de potássio já no começo. E aí vou monitorando. Dali 30 dias, retorna, vamos fazer ultrassom, entender se já tem microcálculos, exame de urina, ver como é que está essa densidade. E vamos criar um cenário aqui. Em 30 dias eu já estou vendo formação de microcálculos, aí eu entro com a hidroclorotiazida. Tá? É o jeito que eu trabalho. A hidroclorotiazida ela vai reduzir a excreção urinária de cálcio. Então diminui a formação do cálculo de oxalato de cálcio. E por reduzir a excreção urinária de cálcio, ela pode gerar aumento do cálcio sérico, tá? Então vocês não vão usar hidroclorotiazida num paciente que tem hipercalcemia. Então entenderam que eu já não saio usando a hidroclorotiazida logo no começo. Já entendi se ele é hipercalcêmico ou não. E a outra questão é que a hidroclorotiazida ela gera a urina mais ácida. Então é importante já estar usando o citrato de potássio também, tá? E aí, então, no oxalato, o que nós temos, né? Aumentar a ingestão de água, aumentar o acesso à caixa sanitária, né? Se tiver hipercalcemia, buscar a causa. 30 dias depois, né, vendo que não tem hipercalcemia, usei o citrato de potássio, né? E o paciente está formando microcálculos, posso pensar na hidroclorotiazida, tá? Citrato de potássio eu uso com mais frequência e essas questões aqui que tem muita relação com a alimentação, tá? Então dieta, o citrato já está alcalinizando, a dieta tende
adequada tende a formar uma urina com pH mais neutro, dieta úmida preferencialmente, ou então essa mistura, combinação da seca com a úmida, não restringir o cálcio, a dieta está fazendo isso, e evitar o oxalato e a dieta. Então a dieta comercial já está fazendo isso por nós, tá? O urato, então a gente vai trabalhar aqui nessas 3 frentes, tá? Então vocês veem o quê? Se for o Dálmata ou Bulldog, né, é o nosso assunto, então aqui eu vou ter que usar medicamento. Se for um gato e eu vi que ele não tem desvio porto-sistêmico, eu tenho que pensar nisso aqui, ó. Usar uma dieta balanceada em quantidade adequada, preferencialmente úmida, tá? Vocês podem até alcalinizar aqui também, ou seja, usar o citrato de potássio também. Então o que o consenso fala, né? Terapia da hepatopatia, se for o caso, claro, esse gato que você está atendendo tem desvio porto-sistêmico, vamos ter que tratar o desvio porto-sistêmico cirurgicamente. Ajustar a questão da dieta, então a quantidade, dieta balanceada em quantidade, e ó que interessante, usa o portal da Premier para você fazer o cálculo. Então você vai lá colocar o peso do seu paciente, a sua proposta de ajuste nutricional, inclusive o mix feeding, e faz a proposta de ajuste nutricional aqui. Então, e eu tenho certeza que vocês vivem isso. A hora que você usa essa ferramenta e propõe lá para o seu cliente, você fala, olha, ele vai comer 50 gramas de ração por dia. Eles acham que é pouco, a grande maioria das vezes. Então é clássico, né, que as pessoas dão mais comida do que precisaria, tá? E porventura, como eu já falei, esse é o motivo que seu paciente está formando cálculo. Então presta atenção nisso, tá? Usar o holopurinol, né, que é o inibidor da xantinoxidase, não tem indicação em gatos, ainda não se aborda esse aspecto, tá? Então está até sublinhado aqui para os cães, tá? Então principalmente lá o Bulldog e o Dálmata. Então o que nós temos aqui no nosso quadro em relação ao urato? Gerar urina diluída, botar essa urina para fora, alcalinizar a urina, pode ser o citrato de potássio também, dieta com baixo teor de proteínas, é uma estratégia bem interessante para esses gatos. Se tiver desvio porto-sistêmico, corrigir o desvio, tá? E a longo prazo para todos os casos, né? Então revisão anual, sempre repetindo, isso aqui é check-up, né? É qualidade de vida, é tratar a saúde, na verdade, não tratar a doença, né? Então você vai evitar recidiva. Check-up anual, preferencialmente associado à ultrassonografia, nesse exemplo. Exame de urina, controle, entender a densidade, se está com cristalura importante, etc. E reforço dessas orientações também, tá? Nutricionais, ingestão de água, vasilhas de água e caixa sanitária. Então, para a gente finalizar a nossa conversa, se a gente for pensar num modelo ideal, né, aquela expectativa que todos nós temos, né? Então, assim, peguei um caso de urolitíase, legal, troco a dieta, dissolve o cálculo, não obstrui, não tem recidiva e fica todo mundo feliz, né? Essa é a nossa expectativa. Mas, de verdade, o que acontece? A realidade é outra, né? Então, você pega a dieta, você muda, só que você não ajusta a quantidade, não usa a dieta adequada, etc., e fica recidivando. Aí seu pensamento é, essa dieta não funciona para nada. E aí recidiva com hematúria, com obstrução, qualidade de vida ruim, esse cliente descontente, infeliz, faz todo sentido que fique assim, né? Todo mundo frustrado e aí acaba encaminhando para a especialidade, tá? O que não é necessário na maioria das vezes, tá bom? Então reflitam a respeito desse passo a passo. Então, o que eu queria conversar com vocês é isso. Espero ter ajudado vocês. Um abraço.